Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Denner Neves na área, professor de Biologia, para dar continuidade ao nosso assunto de relações ecológicas. Então galera, recapitulando para vocês, se você chegou até esse terceiro vídeo, quer dizer que você já passou pelas outras etapas e já aprendeu um pouquinho sobre a dinâmica que nós estamos empregando aqui nessa aulinha de hoje. Bom, ficou faltando apenas as relações ecológicas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes e que são desarmônicas. Lembrando, esse termo aqui, relações interespecíficas, podem receber outros nomes dependendo da banca de vestibular. Você pode se deparar aí com o termo heterotípicas, tá bom? Não se assuste, você conhece, você tem gabarito, você tem conteúdo, você vai se virar super bem nesse tipo de desafio. Mas galera, qual é o nosso tópico agora? Entender algumas relações ecológicas entre espécies diferentes, aonde pelo menos um dos associados se dá mal. Então eu tô já colocando aqui para vocês algumas relações matemáticas, algumas representações de sinais que você vai encontrar dentro do arranjo ao longo da nossa aula. Algumas parecem um tanto curiosas, outras parecem mais aplicáveis, mais típicas. Então, relações entre espécies diferentes do tipo desarmônica, eu vou começar com a mais clássica de todas, que é a predação ou predatismo, aonde você tem um predador, que para ele a relação é positiva, é a forma na qual ele obtém alimento, nutrientes, e a presa que se dá mal nessa brincadeira, né? Ela acaba sendo predada e servindo de alimentos. Uma coisa que eu preciso que você preste atenção, os vestibulares gostam muito de representar o predatismo, a predação, utilizando gráficos. E eu preciso que você tenha em mente o seguinte, a densidade de predadores e presas são intimamente relacionadas. Então, quando a densidade populacional de presas aumenta, a de predadores tende a aumentar também. Isso vai causar um aumento na intensidade do predatismo, fazendo com que as presas diminuam e, sequencialmente, os predadores diminuirão também. Você não tem uma tendência à extinção. Um predador, ele não quer eliminar todas as suas presas, né? Porque isso configuraria também um problema para ele. Então, os gráficos de relação entre predador e presa são gráficos onde as densidades populacionais são intimamente relacionadas. E é claro, né, galera, a presa, ela não fica ali paradinha na dela esperando o predador, muito pelo contrário. Muitas presas vão apresentar mecanismos de defesa, como camuflagem, coloração de advertência, ou aposematismo, ou até mesmo ludibriar fazendo mimetismos, mas tudo isso que eu estou descrevendo aqui para vocês agora serão trabalhados em outras aulas mais relacionadas à evolução. Então, é bastante complexa a interação entre predador e presa. Bom, aqui eu posso ter um desmembramento, galera, que é a herbivoria. Que é um tipo de predatismo, né, relacionado aí aos consumidores primários. Lembrem-se que quem se alimenta diretamente de produtores são considerados consumidores primários, né? Então, esses animais pastadores são, na verdade, animais herbívoros. Tá aqui para você, né? Eu não precisaria desmembrar, mas como a nossa aula tende a ser a mais completa possível, resolvi colocar aqui no quadro. Pô, Denner, tem mais coisa? Tem. Uma relação muito interessante também é a de parasitismo. Aonde um indivíduo, o parasita, tem alguma deficiência metabólica e supre essa deficiência retirando recursos do seu hospedeiro. Então, para o parasita é ótimo, para o hospedeiro nem tanto. Claro que aqui eu estou representando o parasitismo da sua forma mais clássica. Existem muitos desdobramentos e muito ainda a se descobrir a respeito dessa interação. Mas o que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte, tá? Existem duas formas de você subdividir o parasitismo. A primeira é quanto à localização do parasita. Você pode se deparar com um endoparasita ou um ectoparasita.
Ai, Dene, biologia tem muito nome difícil. Sim, tem, mas se você usar o nome a seu favor, tudo se torna muito mais fácil, tá? Endo quer dizer dentro, são aqueles parasitas internos. Quer ver um exemplo para vocês? O Ascaris lumbricoides, que é o parasita que causa a lombriga, a verminose mais comum nos seres humanos. Ectoparasita, o prefixo ecto quer dizer externo, quer dizer algo que está do lado de fora. Então, o carrapato, o piolho, a sanguessuga. Então, dependendo da localização do parasita em relação ao seu hospedeiro, você pode ter um endo ou um ectoparasita. Eu espero que você não tenha nenhum dos dois, na verdade, tá? É só a forma de falar. Agora, outra maneira de analisar o parasitismo é a forma na qual ele retira recursos do seu hospedeiro. E aqui eu vou dirigir a minha fala muito mais para as plantas do que para os animais. Ué, Dene, tem planta parasita? Tem planta parasita, que vai crescer sobre outras plantas. Ué, Dene, mas isso não é epifitismo? Você não disse que isso não trazia prejuízo? Calma aí. Quando eu falo de epifitismo, galera, aquela planta que está crescendo sobre a outra, realmente, ela não retira nenhum recurso dessa planta suporte. Mas as plantas parasitas retiram. E elas podem ser holoparasitas ou hemiparasitas. Dene, não entendi nada. Traduz aí para mim, mais uma vez, o nome te dá a resposta. Holo, galera, quer dizer completo, quer dizer total. E hemi quer dizer parcial. Então, um holoparasita, ele retira todos os seus recursos do outro indivíduo. E aí, por que eu estou me atentando às plantas? Existem plantas parasitas, galera, que as suas raízes sugadoras penetram nos vasos condutores de outra planta. Quando essa planta parasita penetra apenas no xilema, vaso responsável pelo transporte da seiva bruta, como água e sais minerais, essa planta ela é considerada hemiparasita. Ela retira compostos inorgânicos da outra, mas ela continua a realizar fotossíntese para produzir a sua matéria orgânica. Entretanto, outras plantas penetram no floema, que é o vaso que conduz a seiva elaborada, a seiva orgânica do vegetal. Mas, Dene, qual é o prejuízo disso? Essa plantinha ela não faz fotossíntese, ela retira os seus recursos de maneira completa do seu hospedeiro. Então, holo e hemiparasitas são termos muito utilizados para caracterizar plantas que causam relações de parasitismo com outras plantas. Fiquem atentos, tá? Parasitismo não se atém apenas a animais, muito pelo contrário, parasita e hospedeiro é uma interação de coevolução que existem praticamente em todos os táxons do planeta. Fechado? Bem maneiro isso daqui, né? É uma área que eu me interesso bastante e sempre trazendo coisinhas novas para vocês. Dene, parou por aqui? Só existem predatismo, herbivoria e parasitismo? Não, pelo contrário, tá? Existe, por exemplo, o esclavagismo. Tem um outro nome possível, né, que é sinfilia, mas o esclavagismo é quando um organismo se aproveita, né, do trabalho realizado por uma outra espécie. É aquela velha história da cigarra e da formiga, né? Daquela musiquinha da infância, daquela historinha contado pelos vovôs, pelas vovós, pelo papai, pela mamãe. Bom, eles sempre contavam que a cigarra ficava ali na vida boa e quando chegava o inverno ela dependia ali do trabalho realizado pela formiga, que era muito trabalhadora. O mesmo pode ser destacado, falando um pouquinho de biologia cultural aqui, do filme Vida de Inseto. Lá você tem, né, os gafanhotos que roubam comida da formiga enquanto que elas trabalham incansavelmente durante os meses de maior intensidade luminosa. Então, tudo isso se aplicaria como esclavagismo. Às vezes, galera, as relações não são muito claras. Você vai ficar ali no meio do caminho para determinar o que você está vendo. O que eu quero dizer com isso? Tem um pássaro chamado de engana-tico-tico.
O tico-tico é uma espécie nativa aqui do Brasil e essa ave coloca os ovinhos dela lá no ninho do tico-tico. O tico-tico choca, alimenta, até que quando a ave começa a crescer, ele percebe que não é o filhotinho dele, né? Mas aí já é tarde demais, ele já usou totalmente o seu trabalho. Tem livros que colocam isso como esclavagismo e tem livros que colocam isso como parasitismo. E aí, claro, gente, você vai ter que fazer uma leitura muito bem feita dos textos base ali, no comando da questão, para poder definir. Nem tudo em relação ecológica é tão direto, né, tão linear quanto a gente imagina. Para finalizar aqui a nossa listagem, eu vou falar com vocês também sobre o amensalismo. E olha que doideira, galera. No amensalismo, você tem uma relação do tipo menos e zero. Caramba, Denner, não sei se eu entendi, não. Lembra do comensalismo, que era mais e zero? O amensalismo, esse A na frente da ideia de contrariedade, né, de negação. Então, menos e zero. Para um é negativo e para o outro é indiferente. Na prática, como é que isso acontece? Olha para cá. Eu tenho aqui uma manada de gnus atravessando a savana africana. E esses gnus vão pisoteando uma série de herbáceas, né, de árvores de plantinhas de pequeno porte, melhor dizendo. Para essas plantas, isso é muito ruim, isso atrapalha o crescimento, isso causa compactação do solo. Para o gnu, ele nem percebeu que pisoteou essas plantas. Então, existem alguns exemplos que se enquadram dentro do conceito de amensalismo, fenômeno de floração nociva dos ginoflagelados ou maré vermelha. Esses ginoflagelados aumentam a sua população, liberam substâncias tóxicas que acabam afetando várias espécies marinhas do local. Para o dinoflagelado, indiferente, para as espécies que estão sendo afetadas pela toxina, bastante prejudicial. Agora, para finalizar de fato, né, nós vamos incluir aqui, mais uma vez, a competição. Como assim, Dene? A competição não era entre indivíduos da mesma espécie? Eu digo para vocês que depende. Como assim depende? Eu citei um exemplo onde dois machos competiam pela reprodução, pela fêmea, e aí sim, uma competição intraespecífica. Mas eu posso ter indivíduos de espécies diferentes competindo também, tá? Isso ocorre quando se tem a sobreposição de nicho. E isso foi observado com um estudo bem simples, realizado pelo Gause, né? Chamado de princípio de Gause, ou princípio da exclusão competitiva. O que Gause fez? Ele pegou duas espécies do gênero Paramecium, o Paramecium caudatum e o Paramecium aurelia. Repara que eles são do mesmo gênero, mas não são da mesma espécie. Coloquei dois gráficos aqui e vou colocar mais um em cima. A primeira coisa que ele fez foi pegar esses paramécios protozoários ali, unicelulares, colocar num aquário e acompanhar o seu crescimento. E ele viu a performance de cada um de maneira isolada. Viu que Paramecium aurelia e caudatum tinham ali a sua taxa de crescimento. Isso isoladamente. Mas Paramecium aurelia e Paramecium caudatum têm sobreposição de nicho. Eles vão competir pelos mesmos recursos. E quando colocados em um aquário em conjunto, olha para cá, uma das populações prosperou depois de um tempo e a outra foi excluída. Repara que mesmo aquela que venceu a competição vai demorar um tempo maior para atingir a sua capacidade máxima, tá bom? Mas a ideia é que quando há sobreposição de nicho, essas espécies vão competir e a ideia é que a competição leve uma delas à exclusão. E é aí que entra o pulo do gato. Falei para vocês que num gráfico de predador e presa, você não tende a ter a exclusão de um dos indivíduos, até porque isso trará prejuízos. Aqui não. Quando você se deparar com um gráfico nesse modelo, aonde uma espécie está excluindo a outra, você está se deparando com uma questão de
competição, beleza? E para ficar tudo mais claro na cabeça de vocês, pega a questãozinha aí que a gente separou, vai aparecer na tela dentro de alguns minutos. Assim que aparecer eu vou abrir a minha aqui, porque obviamente a minha miopia não permite enxergar tão longe. Bom, vamos lá. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea da sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Photyrus, cuja fêmea engana e atrai o macho de outra espécie. O tipo Photynus. Repara que esses gêneros têm nomes muito parecidos, mas eles são diferentes. Photyrus e Photynus, tá? Indicando que são duas espécies distintas de gêneros diferentes, inclusive. Bom, então vamos lá. Quando o macho de Photynus se aproxima da fêmea de Photynus, muito maior que ele é atacado e devorado por ela. E o que eu quero saber de vocês, eu não, né? A questão do Enem quer saber de vocês é o seguinte: a relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photyrus e o macho do gênero Photynus é um exemplo de alguma coisa. É comensalismo? Não, né? Porque tem alguém se dando mal aqui nessa brincadeira. Comensalismo é uma relação harmônica. Inquilinismo também não cabe, porque tem gente se dando mal. Cooperação também não. Mutualismo também não bate. A única relação desarmônica que apareceu pra gente foi a que era o gabarito, que nos facilitou. É uma relação de predatismo, né? Um indivíduo mata e se alimenta de outro de espécie diferente. Aquela fêmea predadora e o macho da outra espécie é uma presa, por isso que não pode ser um canibalismo, as espécies são distintas. Agora que você já colocou em prática os seus conhecimentos, eu tô passando para me despedir. Um beijo no coração de todos e até a próxima.